Olá pessoal, muito bom dia a todos. Nós vamos continuar então hoje a nossa matéria, vamos ver aqui a fase final do Segundo Império, né, a instalação da República no Brasil. Tá? Então só lembrando algumas coisas importantes da aula passada, nós vimos na aula passada que durante o período ali de 1850 a 1870 foi o que nós podemos chamar de auge do Império. Por quê? Porque foi um momento em que o café vai dar as caras de maneira bastante forte, então vai existir uma certa estabilidade econômica no período, né? O imperador já não era mais um adolescente, já passa a ser um adulto. Então, as questões políticas foram todas resolvidas, né? Tivemos como problema, né, nesse período ainda da aula passada, a Guerra do Paraguai, né, que foi um enfrentamento bastante sério, foi praticamente a única guerra que o Brasil vai se envolver de maneira total, de maneira ampla. Depois, mais tarde, o Brasil vai participar da Primeira Guerra Mundial de maneira muito simplesinha, e depois na Segunda Guerra Mundial até de uma maneira importante, mas não com essa magnitude que aconteceu com a Guerra do Paraguai, né? Mas mesmo assim, o Brasil, junto com a Argentina e junto com o Uruguai, acaba vencendo a guerra. Então, as consequências da Guerra do Paraguai, embora tenham sido muito grandes em todos os países envolvidos, foram muito mais sérias em relação ao Paraguai, como a gente comentou na aula passada, né? E o que nós vamos ver hoje vai ser a fase final, então, do Segundo Império, que vai de 1870 a 1889. Então, é o enfraquecimento, né, a queda do Segundo Império, o ocaso do Segundo Império, né? Então vejam lá, o que vai acontecer, né? Vão acontecer uma série de situações que alguns autores até dizem que no Brasil a República ela não foi proclamada por conta de um fortalecimento das ideias republicanas, mas muito mais pelo enfraquecimento da própria monarquia brasileira, né? Até porque, né, Dom Pedro II vai envelhecer, né, ficou 49 anos no poder, como a gente viu, né, e as suas ideias muito conservadoras não progrediram, e isso vai fazer com que o Segundo Império, então, na sua fase final, enfraqueça muito, e, obviamente, com esse enfraquecimento, dá condições para que seja, então, proclamada a República no Brasil. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Por que houve esse enfraquecimento da monarquia brasileira? Então, vejam, a primeira situação é a gente se situar politicamente nesse contexto aqui. Vão existir aqui algumas situações diferentes, né, que vão nortear essa fase final do século XIX. A primeira questão é a questão da chegada dos imigrantes, né? Os imigrantes, né, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibiu o tráfico negreiro, os imigrantes então começam a vir para o Brasil. A partir de 1870, essa situação se torna bastante intensa, né? Então, a partir de 1870, 1880, nós vamos ter assim, um fluxo de imigrantes muito grande. Então, essa população de imigrantes, né, que, na verdade, os imigrantes vieram para trabalhar nas fazendas, mas eles trabalhavam nas fazendas, mas também habitavam, parte deles habitavam as cidades, né? E vai formar, então, uma população urbana com algumas características diferentes da nossa população, porque os migrantes que vieram para o Brasil, de uma maneira geral, eles tinham uma cultura maior que os brasileiros, né? Quer dizer, eram mais estudados, né? Mais estudados que os brasileiros, tinham uma consciência política também bastante diferenciada, uma vez que a Europa estava passando por uma série de problemas e uma série de revoluções estavam acontecendo na Europa, e muitos desses imigrantes eram fugidos justamente dessa situação caótica e intensamente revolucionária que existia na Europa, né? Então vieram esses imigrantes e vão formar uma camada urbana bastante diferente daquela que existia no Brasil. Embora nós tivéssemos também uma classe média urbana aqui no Brasil, que via esse final do Segundo Império com algumas ressalvas, porque era uma camada formada por comerciantes, pequenos empresários, comerciantes, pequenos industriais, etc. E para essas pessoas, por exemplo, não existia muito sentido na escravidão, né?
a maioria deles não dependia de mão de obra escrava, né? O escravo, infelizmente, não recebia salário, então, obviamente, ele não consumia, né? Então, essa camada urbana que já, essa classe média, a camada urbana que já existia no Brasil, também começa a perceber que mudanças eram necessárias, né? Então, também vai engrossar aqui esses chamados grupos emergentes. E um outro grupo também, que já não estava muito satisfeito com as decisões do imperador, eram os cafeicultores do Oeste Paulista. Como nós comentamos na aula passada, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles tinham já uma mentalidade bastante avançada em relação aos primeiros grandes cafeicultores do Vale do Paraíba, né? Tanto que os cafeicultores do Oeste Paulista foram os primeiros que permitiram o trabalhador assalariado formado por imigrantes, né, por imigrantes europeus. Então, esses trabalhadores do Oeste Paulista, um pouco contestando a questão da centralização do poder nas mãos do imperador, e no outro sentido também já percebendo que era inexorável o processo da abolição no Brasil, né, já começaram então a substituir grande parte dos seus trabalhadores por trabalhadores assalariados, isso é, trabalhadores que passassem a receber salários, principalmente formado por imigrantes europeus, né? Então, esse pessoal, esses cafeicultores do Oeste Paulista, também já estavam vendo a monarquia com outros olhos, né? Já estavam percebendo que o Brasil precisava de mudanças bastante intensas na sua condução política, econômica e assim por diante, tá? Só uma ressalva aqui, pessoal, é importante a gente frisar o seguinte, o Brasil era um dos poucos países que ainda tinha escravidão no mundo, tá? E o Brasil vai ser o último país do mundo ocidental a libertar os seus escravos, tá? Vai ser o último país, tá? Então, grande parte da América do Sul, né, a partir de 1870 já tinha abolido a escravidão, né, e o resto do mundo também. Então essa situação era uma situação bastante conservadora e bastante arcaica naquele mundo pós-revolução industrial que estava se formando a partir ali do início do século XIX, né? Claro, essa situação é uma situação que a gente tem que entender, fazia parte de um contexto econômico, né? Porque não havia sentido você ter uma revolução industrial cujo objetivo maior era a produção em larga escala, uma produção intensa, né? Se você não tivesse pessoas que pudessem consumir essas mercadorias, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto mundial, de um contexto econômico que estava ocorrendo lá, né? Essas correntes que vão formar o Partido Republicano, elas basicamente eram divididas em duas grandes correntes e surge uma terceira corrente também que vai ser dos militares, né? Os chamados evolucionistas, que eram formados pelos cafeicultores, né, não queriam nada violento, eles achavam que o processo de fim da monarquia e a instituição de um novo regime político no Brasil deveria ser um processo lento e principalmente pacífico, né? Na ideia deles, não havia necessidade de você usar a violência para determinar o fim da monarquia no Brasil, né? E, claro, eles priorizavam uma economia agroexportadora, evidentemente, como até hoje o Brasil é extremamente importante, né, na exportação do agronegócio, né, e pregavam também o que a gente chama de uma federação, né, um país formado por federações, federativo, né, como é os Estados Unidos, onde houvesse uma certa independência das antigas províncias, hoje são os estados, né, e um governo descentralizado, onde as decisões, principalmente na área da economia, fossem decisões tomadas pelos próprios cafeicultores, tá? Então, esse aqui eram os chamados evolucionistas, uma evolução natural do processo final da monarquia. E existiam também, né, uma outra facção chamada revolucionários, né? Esses aqui já pregavam a possibilidade. Vejam, gente, não é que eles pregassem a necessidade, mas sim a possibilidade de derrubar a monarquia usando a força caso houvesse resistência. Não vai acontecer isso, não vai acontecer, tá? Mas
Esses revolucionários, então, eles pregavam a possibilidade de, o imperador, né, e as pessoas fiéis a ele resistissem à mudança de regime, que usassem a força, né? O principal líder desses revolucionários era o Silva Jardim, né? O Silva Jardim, né, e as camadas urbanas pregavam essa possibilidade. E, obviamente, como eles faziam parte das camadas urbanas, né, então eles não faziam parte dos fazendeiros, né, dos cafeicultores, eles pregavam um desenvolvimento relacionado à indústria. Então, o Brasil, nesse período aqui, a gente viu isso na aula passada, né, o Brasil teve apenas um surto industrial na época do Barão de Mauá, né, do Irineu Evangelista de Souza, mas esse surto durou apenas ali alguns anos e depois acabou sucumbindo também, né? Mas esse pessoal, liderado pelo Silva Jardim, pregava, então, que o Brasil deveria se inserir no contexto da industrialização, né? E mudar o seu foco econômico, que era um foco econômico totalmente voltado para a agroexportação, e passar, então, a priorizar a economia na indústria. Só que o Brasil não tinha nada. Então, para que o Brasil se tornasse um país industrial, ele teria que construir tudo, né? Então, era uma tarefa de gigante, né? Uma coisa muito complicada, que aconteceu de uma maneira muito rápida lá com o Barão de Mauá. E depois acabou tudo indo à falência, como a gente viu a aula passada, né? E nesse contexto aqui também, dessas correntes que buscavam a possibilidade de mudar, de acabar com a monarquia, vão surgir os militares, tá? Nós já vamos ver nas questões nas questões da queda do Império, nas questões da República, nós vamos ver lá o que vai acontecer. Mas os militares do Brasil, né, chefiados por Benjamin Constant, que era um professor. Interessante que o Benjamin Constant, ele foi muito mais um militar professor do que um militar comandante de tropas. Isso vai ter uma importância muito interessante do ponto de vista de por que ele não proclamou a República, né? A gente sabe que não foi o Benjamin Constant que proclamou a República, e sim o Marechal Deodoro, né? Depois eu vou contar para vocês por que aconteceu isso, né? E esses militares brasileiros, obviamente que participaram da Guerra do Paraguai e saíram-se vencedores, né? Do jeito que a gente viu como foi a aula passada, né? Mas, né, queira ou não queira, saíram-se vencedores, né? Aderiram a um movimento filosófico extremamente importante na Europa, nesse período aqui, na metade do século XIX, né, chamado positivismo, que a gente já viu em sociologia, que foi elaborado e chefiado principalmente por Augusto Comte, né? E pregavam um governo extremamente forte, né, e, se possível, até militar, né? Então era isso, um governo forte, centralizado, e até, se possível, militar, que é o que vai acontecer, né? Que os primeiros governantes republicanos no Brasil vão ser os militares, né? Então, nós vamos ter aqui essa situação, esses grupos aqui, que começaram a dominar a política brasileira, né? Então, vocês observem que, na verdade, são dois grandes grupos e um terceiro grupo que, na verdade, vai se tornar o grupo determinante, que vai ser o grupo dos militares que aderem ao positivismo de Augusto Comte, né? Bom, o que nós vamos ter na sequência é as chamadas questões da República, tá? A primeira questão que vai aparecer é a questão militar, tá? O que vai ser a questão militar? Gente, então, é bem interessante esse contexto da questão militar pelo seguinte, porque os militares no Brasil, antes da Guerra do Paraguai, eles tinham uma característica não exatamente de militares no sentido em que o Brasil nunca tinha participado efetivamente de nenhuma guerra com outro país, né? Então, o papel do militar, antes da Guerra do Paraguai, era um papel relativamente secundário, era um papel muito mais no sentido de ele fazer o papel de polícia do que de militar, né? Para defender a pátria, coisas assim. Então, era muito comum os militares perseguir escravos fugitivos, né? Manter a ordem interna, tal, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, mas isso quem pode fazer, sem dúvida nenhuma, são as forças policiais, né? O militar, na verdade, ele tem uma outra conotação, né?
Muito bem. Quando os militares vão para a Guerra do Paraguai, pela primeira vez na história do Brasil, os nossos militares vão ter contato com outros militares de outros países. Contato intenso, tá, gente? Claro que contato esporádico sempre acontecia, mas contato intenso vai ser a primeira vez, né? Então, os militares brasileiros vão para a Guerra do Paraguai, lutam lá por vários anos, uma guerra violentíssima, embora o Paraguai fosse um país pequeno, mas como eu falei para vocês, ele tinha um exército extremamente organizado, extremamente profissionalizado, né? Então foi uma guerra muito violenta, mas os militares foram para essa guerra, passaram a ter um contato bastante intenso com militares de outros países, principalmente Argentina e Uruguai, que eram os países aliados ao Brasil, né? E vencem essa guerra, né? Muito bem, mas o que acontece? Quando os militares têm esse contato com os militares dos outros países, eles percebem que esses militares dos outros países tinham uma importância social e econômica muito maior que os nossos, que eles tinham aqui no Brasil, né? Muitos militares desses outros países faziam parte dos governos. Alguns governos eram governos militares, então os militares tinham uma importância política, social e econômica nesses outros países extremamente importante, né? Enquanto que aqui eles não tinham praticamente importância nenhuma do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e assim por diante, né? Então, quando eles voltam com outra mentalidade, com outra cabeça, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os militares que faziam, que eram muito próximos ao imperador e que tinham algumas vantagens, faziam parte de uma elite dos militares chamada Guarda Nacional. Então, nem isso a grande maioria dos militares fazia parte, né? Então, quando eles voltam da Guerra do Paraguai, eles voltam com outra mentalidade, né? Com outra mentalidade, com outra cabeça, e percebem que para manter a própria estrutura do poder, a estrutura das classes privilegiadas, dos mandatários do Brasil, eles precisavam, essas classes, né, todas, precisavam do auxílio dos militares, né? Coisa que, de uma certa maneira, antes disso eles não percebiam, tá? E quando eles voltam, então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, tá? Os militares, de acordo com a lei vigente na época, eles não poderiam se manifestar publicamente contra o imperador ou contra o império, tá? E o que vai acontecer é que o tenente-coronel Sena Madureira, ele, em função lá de um atraso de pagamento nas pensões das viúvas, dos soldados, dos militares que morreram na Guerra do Paraguai, e algumas mudanças que o imperador, né, que o império resolve fazer, o Sena Madureira, né, era um tenente-coronel, o Sena Madureira escreve um artigo no jornal criticando as decisões do governo e os atrasos das pensões das viúvas, né, dos militares que morreram na Guerra do Paraguai. Ora, como isso teoricamente era proibido por lei, os militares aqui no Brasil não tinham esse direito de se manifestar publicamente contra o império, o imperador manda prender o Sena Madureira e depois um outro militar também no Nordeste, também lá no jornal local, também critica, né, as decisões do imperador. O imperador manda prender esses oficiais e a cúpula do exército não gosta das atitudes do imperador. Então, a primeira questão, o primeiro problema que nós podemos citar aqui em relação às questões da República é um estremecimento das relações do imperador com a cúpula do exército, né? Por quê? Porque os militares, né, principalmente os oficiais, começam a perceber que as decisões do imperador eram decisões que não iam de acordo com seus interesses, né? E aí começa então a estremecer, a rachar, né, a relação entre o imperador e os militares no Brasil, coisa que até então era intocável, né? Então, em função do quê? Dessa possibilidade que os militares percebem de ter uma importância maior dentro do contexto social, econômico e político do nosso Brasil, tá? Então, essa foi a primeira questão aqui
da República. Eu costumo dizer o seguinte, a monarquia é como se fosse uma mesa com 3 pernas que a sustentavam, né? A escravidão, os militares e a questão religiosa, né? E essas 3 pernas, elas começam a ruir. A primeira que vai ruir vai ser a perna militar. A segunda questão que nós vamos ter é a chamada questão religiosa, tá? Vejam que interessante, gente. A questão religiosa, ela vai acontecer a princípio com uma situação que não tinha nada a ver com o Brasil, mas vai respingar fortemente dentro do Brasil. O que vai acontecer? Tá? Lá na Itália, Europa, Itália, né, o Papa Pio IX era contra a unificação italiana. Contra a unificação italiana. E os maçons, a maçonaria, era a favor da unificação italiana. Tá? Muito bem. Então, o que o Papa vai fazer? Tudo na Itália, hein, pessoal? Não, por enquanto, não chegou ainda no Brasil. O que o Papa vai fazer lá na Itália, porque ele tinha uma visão política e os maçons tinham outra visão política? Ele resolve excomungar todos os maçons da igreja. Excomungar, gente, é como se fosse, é um pouquinho mais complexo que isso, mas é como se fosse expulsar as pessoas da igreja, não permitir mais que frequentasse, que participasse da igreja católica. Então, o Papa, lá na Itália, vai excomungar os maçons da igreja. Tá? Pô, professor, mas o que tem a ver isso com o Brasil? O que tem a ver com o Brasil? Que o Papa não vai fazer isso só na Itália. Ele vai cobrar que todos os países católicos excomunguem os maçons da igreja. Tá? Aí começa o problema em relação ao Brasil. Tá? Por quê? Porque no Brasil, desde a época de Pedro I, tá? Lá com o artífice da independência do Brasil, José Bonifácio, lá, aquele pessoal, desde aquela época, o Brasil e o governo brasileiro, o Império Brasileiro, é muito íntimo da maçonaria. Tá? Pedro I participou da maçonaria, né? Pedro II existem algumas dúvidas, tal, mas ele era simpático à maçonaria. Tá? E o que acontece? Na época, o primeiro-ministro, o ministro mais importante de Pedro II, o Visconde do Rio Branco, ele era maçom. Tá? Ele era maçom. E assim como outros ministros também. Tá? Então vejam, o que vai acontecer? Veio a ordem papal para que os bispos aqui do Brasil expulsassem os maçons da Igreja Católica. Tá? O governo brasileiro era formado por vários maçons e era simpático à maçonaria. Então começa aí um problema. Por quê? Porque esses bispos, né, principalmente 2 bispos, mas os bispos brasileiros vão expulsar os maçons, né, do governo brasileiro, expulsar os maçons da Igreja Católica. Só que aqui no Brasil existia um artigo na Constituição chamado beneplácito. Beneplácito, acho que eu citei aqui, está aqui, beneplácito. Tá? E o que significa esse beneplácito? Significa, né, essas relações entre a igreja e o governo brasileiro eram relações muito complexas, né, mas existia na Constituição brasileira o beneplácito que dava ao imperador o direito de vetar, impedir as decisões do Papa. Vejam que confusão, hein, gente? Mas estava escrito na nossa Constituição. Ora, como o imperador era ligado aos maçons, eu não estou dizendo que ele era maçom, mas ele era ligado aos maçons, tanto que o seu primeiro-ministro era maçom, o Visconde do Rio Branco, o imperador, então, veta a ordem papal e proíbe que os maçons sejam expulsos da igreja. 2 bispos, tá, não aceitam a ordem do imperador, não aceitam, quer dizer, vão tentar seguir a ordem do Papa, mesmo existindo o beneplácito aqui, que era um artigo da Constituição, e 2 bispos não aceitam a ordem do imperador e excomungam os maçons das suas igrejas, né? Proíbe que os maçons participem da sua igreja. Ora, o imperador, para não perder a sua autoridade, o que ele vai fazer? Ele vai mandar prender esses 2 bispos.
prender esses 2 bispos. Ora, aí estremece a relação da igreja com o governo imperial. Tá? Então, a segunda perna da República, das 3 pernas, começa a ruir por conta da questão religiosa aqui. Tá? Então, uma coisa que começou lá na Europa, que não tinha muito a ver com o Brasil, mas vai respingar de maneira muito forte aqui no Brasil e vai estremecer as relações da igreja com o imperador Pedro II. Tá? E a última questão, a chamada questão servil, né? Também extremamente importante. A questão servil tem a ver com a questão da escravidão. Tá? O que vai acontecer aqui, gente? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, existe toda uma parte da população brasileira, né, principalmente as camadas urbanas, e já também, a partir de 1870, os cafeicultores do Oeste Paulista, que já não aceitam mais que a escravidão seja um assunto indiscutível. Né? Então começa-se uma movimentação, começa-se uma discussão a respeito da escravidão no Brasil. Mas o imperador, ainda dependente de muitos cafeicultores, uma parte deles ainda era a favor da escravidão, tal, mantém a escravidão. E aí, para prolongar o processo de escravidão no Brasil, começam-se a fazer algumas leis no sentido de atender a essa demanda, né, de se discutir a escravidão, mas não acabar totalmente com a escravidão, que só vai acontecer em 1888. Né? A primeira lei que foi feita, importantíssima, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Isso a gente já comentou na aula passada. Em 1850, então, é feita a lei que proíbe o tráfico negreiro no Brasil. Então, essa lei já foi importante, porque foi justamente a partir de 1850, então, que nós vamos ter aqui o início do processo migratório, porque é proibido o tráfico negreiro, pelo menos proibido do ponto de vista legal. Né? Eu já comentei com vocês que existiu contrabando, uma série de situações. E esse processo, então, ele vai evoluindo a algumas camadas da população, alguns intelectuais, alguns fazendeiros também, principalmente do Oeste Paulista, né, começam a insistir na discussão da escravidão no Brasil. E aí o governo vai fazendo as leis. A próxima lei que vai surgir, chamada Lei Visconde do Rio Branco, de 1871, ela vai imprimir aqui no Brasil o que chama Lei do Ventre Livre. Tá? Então, a partir de 1871, toda pessoa que nascesse a partir dessa data, nascia sob a possibilidade de estar livre. Mas vejam como essas leis eram maldosas, como essas leis eram leis que tinham um único objetivo mesmo, prolongar a escravidão. A própria Lei do Ventre Livre, né, tem lá nos seus artigos, né, a seguinte situação. Então, o escravo, ele, a partir dessa data, 1871, ele nascia livre, mas ele nascia livre no sentido de cidadão, né? Livre de cidadão. Mas, obviamente, a gente sabe que uma criança, quando nasce, não pode se separar da mãe imediatamente. Isso é óbvio, né, gente? O ser humano é o animal que tem a maior capacidade de se adaptar no planeta Terra, do ponto de vista de sobrevivência, mas é também, ao mesmo tempo, um dos animais mais frágeis ao nascer, né? Isso a gente vê nesses programas aí, você vê lá um animal lá, um mamífero qualquer, uma zebrinha lá nascendo lá, questão de minutos depois ela sai andando atrás da mãe já, né? O ser humano leva meses, talvez até anos para começar a ter possibilidade de subsistir, né? Então, veja o que dizia a Lei do Ventre Livre, né? O nascido a partir de 1871, ele podia ficar até 8 anos com a mãe, até os 8 anos com a mãe. Tá? Muito bem. E depois dos 8 anos, então, ele podia ser livre. Uma criança de 8 anos, cá entre nós, né? Muito complicado isso. Mas ele podia ser livre, estava lá na lei, podia ser livre se o Estado indenizasse o seu dono com a quantia de 600 mil réis, que era o dinheiro da época, réis, né? 600 mil réis. E se o Estado não indenizasse o dono da escrava, que teve esse filho, com 600 mil réis, esse escravo poderia permanecer com a sua mãe, trabalhando para o dono da mãe, até os 21 anos.
Captaram a maldade da coisa? Então, e o Estado pagava essa indenização? Geralmente não pagava, raramente pagava. Tá? Então, o que acontecia? Teoricamente, o escravo, ao nascer a partir de 1871, estava livre, mas não estava. Essa é a grande verdade, não estava. Por quê? Porque ele nascia livre, podia ficar até 8 anos com a sua mãe, se o Estado indenizasse o dono da mãe com 600 mil réis, o escravo podia ir embora, com 8 anos, né? Mas podia ir embora, estava livre. Como o Estado não indenizava, o dono da mãe tinha direito a usar os seus serviços até os 21 anos de idade. Tá? Então, obviamente, uma lei que não veio acrescentar muita coisa aqui. Né? A outra lei que veio já perto do fim da escravidão, lei do sexagenário, né? Lei Saraiva-Cotegipe de 1885. O que vai acontecer aqui? Então, a partir dessa data, todos os escravos que estejam livres, que atinjam os 60 anos, estão livres. Gente, escravo a partir dos 60 anos está livre. Olha só que coisa absurda, porque o escravo, ao longo de toda a sua vida, ele nunca ganhou salário, nunca ganhou salário. Em primeiro lugar, que o escravo de campo, aquele escravo que ia de sol a sol cortar cana, ou plantar café, ou colher café, raramente ele chegava até os 60 anos. Já começa por aí. Tá? Segundo, que livre para quê? Exatamente para quê? Porque, em geral, o escravo, né, por não ter tido condições, ele era analfabeto, em geral, ele não tinha nada além da sua roupa do corpo, e olha lá, né, porque a roupa do corpo não pertencia a ele, pertencia ao dono dele, mas tudo bem, vamos supor que ele... E era analfabeto, e a única coisa que ele sabia fazer, em geral, era plantar e colher, ou cana, ou café, ou qualquer outra coisa. Né? Então, na verdade, era uma lei que fazia com que o escravo ficasse livre, e a maioria das vezes ele não tinha condições de ter uma vida livre como se imaginava, porque ele não tinha tido, né, educação, no sentido de ter sido alfabetizado, ter uma profissão e tal. Claro que existiam exceções, existiam os escravos de casa, os escravos domésticos, tal, que talvez tivesse alguma profissão, mas em geral eram muito poucos. Né? Então vejam que essas leis aqui, com exceção dessa primeira, que realmente acabou com... E aqui foi muito mais por questão de pressão da Inglaterra do que pressão interna, né? As outras leis eram leis absolutamente paliativas. Depois eu vou mostrar aqui para vocês uma charge, que já caiu várias vezes em vestibular, sobre essa lei dos sexagenários aqui, para mostrar qual era a intenção dessa lei. Muito triste, na verdade, né? É uma crítica, né, à lei, mas daí eu já mostro para vocês no finzinho da aula ali, de uma questão que já caiu várias vezes em vestibular. Tá? Então, finalmente, no dia 13 de maio de 1888, um deputado chamado João Alfredo elabora, então, né, depois devido a muitas pressões internas, pressões externas também, vários países já não aceitavam mais que o Brasil fosse escravocrata. Né? Então, no dia 13 de maio de 1888, esse deputado chamado João Alfredo, então o nome da lei que aboliu a escravidão no Brasil é Lei João Alfredo, tá? Cuidado com isso, pessoal. E daí ela foi apelidada, e todos nós conhecemos como Lei Áurea, tá? Porque o imperador, quando foi votada a lei, ele não estava no Rio de Janeiro, e quem estava no seu lugar ali, ou representando, era a sua filha, a Princesa Isabel. Então ela fica conhecida como Lei Áurea por conta da assinatura da Princesa Isabel. Tá? Então, popularmente ela é conhecida como Lei Áurea, mas o nome oficial dela é Lei João Alfredo. Tá? E aí, então, finalmente, no dia 13 de maio de 1888, tá? Perto do século XX já, é abolida a escravidão no Brasil. Então, uma coisa muito triste na nossa história, uma situação que nós não temos que nos orgulhar em momento nenhum. Né? O Brasil foi o país que mais trouxe escravos da África, foi o país que mais tempo teve a escravidão na história da humanidade, nesses moldes, tá? Nos moldes da época moderna. Tá? E, finalmente, então,
Em 1888 é assinada a Lei Áurea e nós vamos ter a abolição da escravidão, né? A quantidade de escravos ainda trabalhando era pequena já em função das diversas leis e das pressões e uma série de, principalmente em função do fim do tráfico de 1850, né? Mas mesmo assim foi extremamente importante a assinatura da Lei Áurea, tá? Bom, então vocês vejam aqui que as três pernas que sustentavam o império, elas vão estremecer, vão começar a rachar, né? Começou com a questão militar, depois estendeu-se para a questão religiosa e finalmente a questão servil. Então, o imperador, na verdade, ele perde grande parte do apoio que ele recebia dessas facções aí, né? E aí, esse enfraquecimento da monarquia brasileira vai possibilitar, então, que aquelas pessoas com ideias republicanas, que nós vimos no início da aula, venham à tona. E aí vai se manifestar de maneira muito clara e de maneira muito contundente o grupo militar, tá? E o que vai acontecer aqui, tá? O último ministro, né, da época do Império aqui, o Visconde de Ouro Preto, para tentar impedir, né, a ação dos militares, que estavam extremamente insatisfeitos com o imperador por tudo que eu contei para vocês anteriormente, né, ele vai começar a tomar uma série de decisões que vão desagradar muito mais profundamente os militares, inclusive sob a condição de punir militares que tentassem algum tipo de revolta, alguma coisa. Evidentemente que os militares não aceitam essas ações antimilitaristas, e aí, então, sob o comando do Benjamin Constant, né, os militares, então, vão dar um ultimato ao governo para que o imperador renuncie. O imperador, obviamente, não vai renunciar, né? E a situação, então, começa a se tornar insustentável. Aqui só um parênteses, gente. A República no Brasil foi um golpe. Tá? Por que golpe? Porque ela não foi algo constitucional. Não houve uma mudança na Constituição para que deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser república. Foi um golpe militar que instituiu a República no Brasil. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte. O Benjamin Constant, então, né, que era um positivista ferrenho, ele dá um ultimato, ele vai ter uma discussão aqui com o primeiro-ministro, com o Visconde de Ouro Preto, lá no Palácio do Governo. O imperador não estava no Rio de Janeiro nesse momento também, ele estava em Petrópolis, né? Ele vai ter uma discussão assim absolutamente acalorada, né, por muito poucos dois senhores, já não entram em vias de fato, né, ainda a luta corporal, né, em função da posição do Benjamin Constant, em função da deposição do imperador, né, acabar com a monarquia no Brasil. O Visconde de Ouro Preto, no momento inicial, ele não aceita, né, depois ele percebe que grande parte dos militares aderiram às ideias republicanas, então não tinha muito como resistir, né, e acaba, então, cedendo. Só vou fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa interessante para vocês, né? Eu estou falando do Benjamin Constant, mas quem proclamou a República no Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? O que aconteceu aqui nesse momento aqui em relação a esses dois? O que aconteceu foi o seguinte, gente. Então é assim, ó. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era amigo do peito, ele tinha praticamente a mesma idade do imperador, talvez um pouquinho mais velho. Mas o Marechal Deodoro era um herói de guerra, era um militar absolutamente acostumado a comandar as tropas, era um militar diferente do Benjamin Constant, que era um militar de academia, né, era um professor. O Marechal Deodoro era um militar de campo, um militar acostumado a comandar tropas e a chefiar tropas, né, em guerras e movimentos e coisas assim, né. E ele era amicíssimo, amigo do peito do imperador, né. Dizem as fofocas da época que o Benjamin Constant chama o Marechal Deodoro né, o Benjamin Constant, na verdade, era um coronel, o Marechal Deodoro, né, hierarquicamente, era um superior a ele, mas que ele chama o Marechal Deodoro
Inclusive o Marechal Deodoro estava muito doente nos dias da proclamação da República, estava inclusive acamado, tá? Acamado. Né? Ele já estava lá perto dos seus 70 anos, estava bastante doente, acamado, mas diz que o Benjamin Constant chama o Marechal Deodoro e diz que eles têm mais ou menos a seguinte conversa, né? Teodoro, ó, a República vai ser proclamada no Brasil, a monarquia vai cair, nós vamos destituir a monarquia no Brasil. Né? Existem duas possibilidades, ou o governo cede, né, e não há derramamento de sangue, ou se o governo não ceder, né, eu tomo a frente, eu estou à frente dos militares agora, e se houver qualquer tipo de resistência, nós vamos às vias de fato e poderá haver violência e derramamento de sangue. Não estou dizendo que haverá, estou dizendo que poderá haver. Né? Ora, é sabido que você tem uma voz, você, Teodoro, né, isso o Benjamin Constant falando, você, Teodoro, tem uma voz de comando, você tem uma ascensão sobre os militares muito maior do que eu. Né? Você, né, é um herói, e você conhece o imperador muito mais do que eu. Né? Você quer tomar a frente e proclamar a república, com certeza haverá menos possibilidade de resistência e principalmente de derramamento de sangue. O Teodoro, levando em consideração sua amizade com o imperador, levando em consideração a possibilidade de haver, né, uma resistência e um derramamento de sangue, até em último caso, né, com a morte da família real, coisas parecidas, o Teodoro, então, mesmo acamado, resolve, então, tomar a frente dos militares e ir, né, em direção ao palácio e derrubar a monarquia. Ok? Então, por isso, o Marechal Deodoro proclama a República no Brasil. Tá? Foi uma coisa, assim, como outras situações que ocorreram no Brasil, muito pequena a participação popular, muito pequena. Né? Quando o Marechal Deodoro resolve tomar a frente, eram aproximadamente 2.000 militares e resolve ir em direção ao palácio, né, na qual o imperador não estava naquele momento lá. Ele só vai saber da proclamação da República no dia 16, né, a proclamação da República foi proclamada, o golpe foi dado no dia 15, na verdade estava programado para o dia 20 e anteciparam para o dia 15, né, por conta lá de uma comunicação errada lá. Quando o Teodoro, então, vai à frente dos militares e atravessa a cidade do Rio de Janeiro, dos quartéis, né, e vai em direção ao palácio, o povo não sabia sequer do que se tratava. E o que se comenta é que o povo começou a aplaudir, imaginando se tratar de uma parada militar, de um desfile militar. Né? Tal era a alienação do povo, em geral, no caso da troca de regime no Brasil. Tá? E aí o Marechal Deodoro vai em direção ao palácio. A resistência é mínima, e quando eles chegam lá, os poucos militares da Guarda Nacional e fiéis ao imperador já aderem aos soldados chefiados pelo Marechal Deodoro, e então é derrubada a monarquia no Brasil e está proclamada a República no Brasil, isso no dia 15 de novembro de 1889, ok? E aí, então, termina o Segundo Império de 49 anos e nós temos, então, a partir de 1889, a proclamação da República no Brasil. Né? Interessante, né, que como aquele que organizou principalmente, né, e boa parte dos militares eram positivistas, acabou ficando que o lema, então trocou-se a bandeira, né, imperial pela bandeira republicana, e o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Né? Nós já vimos isso, ordem e progresso, ter ordem para chegar ao progresso. Isso aqui é um lema positivista, que é o que está até hoje na nossa bandeira, embora o positivismo já ficou comprovadamente que não é, né, o caminho adequado para se atingir realmente o progresso. Tá? O positivismo na sua forma pura, né? Existem muitas... E aí, então, nós temos aqui o fim do Império e o início da República no Brasil. Bom, pessoal, então, terminamos aqui essa aula, tá?
Na sequência, eu vou mostrar para vocês, então, rapidinho, uma figurinha aqui, uma charge que já caiu em vestibular, a questão da questão servil, tá ok? São várias charges, mas uma delas, né, muito triste e bastante significativa, né? Então, vocês observem aqui, né, uma pessoa quebrada, uma pessoa já bastante cansada, né, está sendo libertada aqui, ó, está sendo solta, mas qual é o destino dessa pessoa? O próprio túmulo. Né? Porque, na verdade, era muitas vezes o que acontecia. A pessoa era libertada apenas para terminar os seus dias e morrer. Né? Então, isso aqui é uma charge da lei do sexagenário que mostra a tristeza que era a lei em função da realidade da época. Tá ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima aula.